Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Olha, esse episódio nós vamos falar do caloroso abraço que a ARM está dando no mercado e sim, esse foi um trocadilho. Já pensou em mergulhar no mundo da tecnologia, mas nunca soube por onde começar? Começar direto num curso de programação pode parecer um passo muito grande. Então, que tal começar pela base de tudo, a lógica? A Tribe está dando de presente para você um curso de lógica de programação completamente gratuito. Assim você vai dar os seus primeiros passos na área e começar a entender esse mundo fantástico da tecnologia. Vão ser mais de 10 horas de conteúdo com mais de 30 exercícios para você praticar todos os seus novos conhecimentos. E além disso, é possível assistir ao conteúdo quando você quiser. Assim, você pode adaptar os seus estudos na sua rotina. E quer saber uma coisa bem interessante? Você ainda pode receber um certificado no final do curso, o que é sempre bom para dar aquele up no seu currículo. Não é necessário nenhum conhecimento prévio e para começar a sua nova jornada de descoberta é só acessar o link do curso de lógica e de programação da Tribe que vai estar aqui na descrição desse episódio. A Computex acabou de acabar, ou talvez eu acho que nem acabou ainda, né? Acho que ela tá rolando algumas coisas que não são mais para o público em geral, mas nós já temos um monte de novidades para discutir com vocês. A gente não vai fazer uma cobertura da Computex, mas a gente trouxe aqui um pequeno trecho que eu acho que faz muito sentido a gente conversar, que pode afetar nós aqui que gostamos de desktop, que são os novos processadores baseados em ARM, as novas plataformas baseadas em ARM, que vão começar a tomar conta do mercado. Tem uma enxurrada de produto vindo por aí, muitos deles foram exibidos na Computex, e para me ajudar a conversar com vocês sobre o que é a ARM, né? O que essa tecnologia é, e como que ela pode impactar o nosso mercado de desktop, o nosso Linux aqui, trouxe o meu companheiro aqui, apresentador do Geocache, Raul Craveiro. E aí, pessoal, beleza? Então, eu tenho um pouquinho de experiência ali de usando ARM no dia a dia, né? Passei quase 3 anos, eu acho, usando ARM. Então, tem algumas coisas para falar. Algumas muito boas, outras nem tanto. Bom, eu acho que a gente já pode meio que começar situando aqui o que é ARM, para que as pessoas que ainda não estão familiarizadas com esses termos possam entender e talvez já relacionar isso com o Linux. Eu vou falar aqui, gente, de uma forma muito simplificada, para deixar a conversa mais simples, mais fluida, beleza? Mas se vocês quiserem mais detalhes, no nosso blog, se você procurar, e também no Dia Linux News, a gente tem conteúdos mais detalhados para quem quer se aprofundar nesse assunto, beleza? As arquiteturas RISC, que é uma sigla para Reduced Instruction Set Computer, e CISC, que é uma sigla para Complex Instruction Set Computer, são fundamentais para a gente poder entender como que os processadores funcionam. A arquitetura RISC, ela tem a característica por utilizar um conjunto bem reduzido de instruções que são projetados para serem executados rapidamente e com muita eficiência energética. Isso é possível porque as instruções são simples e otimizadas, permitindo que cada uma seja executada em um único ciclo de clock. Por outro lado, a arquitetura CISC possui um conjunto bem mais amplo e complexo de instruções, permitindo realizar as mesmas operações, mas muito mais complexas em uma única instrução. Isso pode simplificar a programação, mas também exige um hardware bem mais complexo e muitas vezes um consumo energético maior. Enquanto a RISC é comum em dispositivos móveis e sistemas embarcados, devido, novamente, à sua eficiência energética, o CISC é frequentemente encontrado em computadores pessoais e servidores, onde o desempenho em operações mais complexas é essencial. Ambas as arquiteturas têm as suas vantagens e desvantagens, e a escolha entre elas vai muito depender da necessidade de cada aplicação ou de cada projeto. Alguns dos processadores RISC mais conhecidos incluem os diversos designs da ARM, que só podem ser usados via licenciamento e são utilizados na vasta maioria dos dispositivos móveis que a gente tem hoje. Existem também os processadores da MediaTek, mas é uma disputa meio complicada no momento. Ainda falando dos tipos de processadores, a gente pode citar o MIPS, que também é bastante empregado em alguns dispositivos eletrônicos de consumo.
Ainda, falando da arquitetura RISC, existe uma subarquitetura chamada RISC-V, que ela é baseada no RISC e é totalmente de código aberto. Do lado do CISC, nós temos principalmente os processadores da família x86 da Intel, que incluem as diversas gerações de Pentium e Core alguma coisa. Do lado da AMD, a gente pode citar o Ryzen e os antigos Phenom, né? Todos os processadores que ela já vem colocando no mercado ao longo dos anos. O ARM, ele é uma arquitetura antiga já também, mas ela tem sido muito popularizada, principalmente por conta de smartphone. Tirando alguns celulares ali da Asus em um período muito específico, que vieram com o x86, a grande maioria dos smartphones é ARM. Né? Então, tipo, a Qualcomm com os Snapdragons, MediaTek, os processadores próprios da Apple, todos eles são ARM. E por conta deles serem popularizados em smartphone, eles sempre tiveram um foco muito grande em consumo de energia. Enquanto um celular que ele está na bateria, você precisa ter um consumo energético bem pensado para que você não tenha um celular que acabe a bateria em 2 horas e você tenha que ficar o tempo todo na tomada, senão ninguém ia comprar. A gente vai deixar um link de um verbete da Wikipedia que tem mais detalhes técnicos sobre isso, e a gente não vai estressar isso aqui agora, mas o que a gente precisa basicamente entender é que, sei lá, nos últimos 40 anos, o mercado para desktop e para computação de forma geral, conseguiu se acomodar em torno do x86, porque ele tem alguns benefícios em relação ao ARM e ao RISC, que é o tipo de arquitetura que esses processadores utilizam. Só que, como nós bem sabemos, a nossa amiga Apple, ela é especialista, ela desenvolveu a arte ninja de pegar coisas que já existem, pensar elas de uma forma um pouquinho diferente e criar uma coisa nova e te vender por um preço absurdo. Quando a gente fala do iPhone, por exemplo, o iPhone original, lá atrás, ele usou tela touchscreen que já existia, inclusive em produtos da própria Palm, existiam, né? Eles nem chamavam de smartphone naquela época ainda, né? Existiam, sei lá, telefones celulares com tela touch naquela época. Um monte de coisas que a Apple colocou naquele pedacinho de plástico mágico chamado iPhone, e já eram tecnologias que estavam no mercado há 10, 20 anos, às vezes. Mas eles conseguiram fazer de uma forma que se tornou interessante. E eles conseguiram essa proeza novamente com os processadores ARM. Eles já vinham trabalhando em diversas gerações de processadores ARM para o iPhone. Os iPhones utilizam processadores da Apple já há algumas gerações, mas no desktop eles continuavam utilizando processadores da Intel. Em algum momento eles perceberam que, para que eu vou dividir o dinheiro tão suadinho que eu arranco de todos vocês com a Intel, se eu posso ficar com todo ele para mim, né? Agora, nesse mercado de PCs, né, que ela não gosta que chama de PC, né, no mercado de Mac, foi uma revolução também, mas foi diferente, né? Foi num ponto muito mais técnico da coisa e não de produto. Porque se você já chegou a usar um Mac com Intel, ele tinha dois grandes problemas. É questão de bateria, que isso até hoje, notebooks com x86 tem esse problema de bateria, que a bateria não dura muito. Se você tem um Nitro 5 na sua casa, algum desses computadores gamer, você sabe que, tipo, fora da bateria, tipo, fora da tomada, ele vai durar, tipo, 2, 3 horas no máximo. Tipo, não dura um dia de trabalho. E um problema que a Apple tinha especificamente era uma questão de temperatura. A ponto de, tipo, ter casos do computador queimar sua perna, sabe? De você colocar ele. Porque ela queria fazer aquele computador ultra fino, ela nunca quis abrir mão disso. Só que os chips x86 eles geram mais calor. Então, isso era um grande problema. Então, os processadores Intel nos Macs, eles tinham muito problema de thermal throttling, né? Ele tava sempre ali no talo do que pode, perdendo desempenho. Não era uma experiência legal. E aí, com toda a experiência que ela tinha em lidar com processadores ARM, por causa do iPhone, que, né, é o que ela mais vende é processador ARM, ela conseguiu trazer esses processadores ARM para o PC de uma maneira mais potente. E querendo ou não, ela resolve esses dois maiores problemas. Querendo ou não, esses processadores ARM no celular, eles são pensados para ele não gerar tanto calor. Então, porque né, é uma pecinha ali pequena, apertadinha, tal, não tem cooler, nada, então ele tem que ter uma temperatura ideal.
E também a questão de bateria, né? Querendo ou não, porque também ali ele tá com uma bateria pequena, enquanto no computador você consegue ter uma bateria ainda maior. Então ela conseguiu trazer esse Apple Silicon e realmente ele foi uma revolução, porque ele não gera calor nenhum. Eu tenho inclusive aqui né, o MacBook Air, o M1. Essa aqui é a primeira geração, inclusive, do Apple Silicon. E funciona muito bem. Obviamente, né? Se você viu o vídeo da migração, ele já não me atende mais, mas não é um computador ruim. Eu consegui editar muito vídeo nele. é, a bateria dele ainda dura muito bem, obrigado. E, tipo, dura mais que qualquer computador com x86, sabe, hoje no mercado. Esse aqui, ele deve estar durando umas 8, 9 horas de bateria. Mas, tipo, você pegar um computador novo que a bateria ainda não tá usada, né? Depois de 3 anos de uso, tipo, dura 15, 20 horas, dependendo do computador. E o processador realmente é um bom processador, ele não esquenta muito. Só em casos muito específicos ele esquenta um pouco, mas ainda assim não esquenta tanto quanto já tive outros computadores. Já tive computador que ele chegar a queimar a mão, sabe, de tão quente. Então realmente isso aqui foi uma revolução. Mas de fato, ela não criou a tecnologia, porque já existiam computadores com Snapdragon, com Windows ARM no mercado. Por enquanto, a gente está só no preâmbulo. A gente nem entrou no que a gente quer falar de verdade. Mas a gente ainda precisa passar um pouco mais de contexto para ajudar a entender bem esse cenário. Quem está habituado com o ambiente Linux, seja desktop ou servidores, já está habituado também a pelo menos ouvir falar de ARM. Porque, como muitos de vocês conhecem, o Raspberry Pi, que é um projeto muito conhecido na comunidade de software livre, usa ARM desde sempre. Ele tem diversas opções de modelos com maior poder de processamento ou menor poder de processamento que você pode utilizar para criar servidores, para criar desktops, para criar IoT. A gente tem um monte de outros hardwares parecidos também. O Arduino utiliza ARM. Então, a maioria das distribuições Linux, com poucas exceções, se você for pegar as mais base, Debian tem Debian para ARM, Fedora tem Fedora para ARM, Ubuntu tem Ubuntu para ARM. Eu acho que o Arch não tinha oficialmente, mas eles já começaram publicamente a dizer que eles querem começar a disponibilizar a Arch Linux para ARM também. Talvez até já exista alguma coisa da comunidade não oficial, mas agora oficialmente eles querem que também exista Arch Linux para essa plataforma. Então, a gente está vendo que existia essa tecnologia dentro da esteira de várias possibilidades disponíveis já há muito tempo, mas ela era uma coisa meio nichada, era mais de entusiastas, pessoas que conheciam um pouco mais tinham a possibilidade de mudar entre as arquiteturas. E o Linux sempre ofereceu suporte para isso, desde longa data. O Windows também, com maior ou menor grau de sucesso em algumas situações. Mas Sim. quando a Apple traz a principal linha de produtos deles para ARM, cria um marco no mercado. Quando eles anunciaram isso e com toda a firula, toda a pompa que a Apple gosta de fazer, a gente até chegou a comentar num Geocast. Eu citei num Geocast que, cara, a partir de agora, as outras empresas vão começar a levar a ARM para desktop mais a sério. Porque era um movimento natural. A Apple falou, ó, gente, eu tô aqui, ó, nadando no dinheiro aqui, fazendo isso. Mostrou que as pessoas estariam interessadas em migrar para uma arquitetura diferente, desde que ela fosse atraente, desde que ela agregasse alguma coisa. E é lógico que as outras empresas, mais cedo ou mais tarde, iam tentar morder a fatiazinha do bolo que está disponível, né? Também as pessoas perceberam que a Apple tava levando a sério essa questão de ARM, porque não é tipo, se você quer um MacBook com Intel, tem esse MacBook aqui. Mas, vai que você quer um ARM, tem essa opção aqui também. E não, tipo, a partir dali, ela só lançou computador com ARM. Obviamente, até hoje, né, existem os MacBooks com Intel, mas são os computadores de 2019 para trás. São os computadores mais antigos. Na verdade, eu acho que no site dela ela já nem vende mais nenhum. Se vender, ela só vende o. Não, acho que nem o Mac Pro vende mais. Acho que ela não tá vendendo mais nenhum, na verdade. Mas ela ainda dá suporte. O macOS Sequoia, né, que foi anunciado agora, ainda tem suporte pra Intel, que eu achei bizarro, eu achei que ela ia matar de vez. Mas, tipo, ela vende, ela não vende mais. Mas desde 2020, tipo, todos os computadores dela, quando ela foi atualizando, né? Ela não atualizou todos em 2020. Mas todos os computadores novos que ela foi lançando com ARM. Então, tipo, ó, a partir de agora é ARM.
acabou pra Intel. Uma empresa do tamanho da Apple, com a grana da Apple, ela tá investindo pesado no ARM, então aí tem coisa, né? O Linux, eu acho que ele já tinha essa vantagem do Raspberry Pi. Então, porque como já existia Raspberry Pi é popular, então já existem várias distros com versões de ARM, existem vários aplicativos com versão para ARM. Infelizmente não são todos. A minha experiência, né, enquanto eu usava a máquina virtual de Linux no Mac, eu tinha que usar um Linux ARM. Por isso que, inclusive, na maioria das vezes eu usava Fedora. Quer dizer, não só por isso, né? Porque eu gosto de Fedora. Mas né, tem o fato também que ele tinha ali no Fedora e a aplicação também tinha que ser ARM. Então algumas aplicações eu acabava, tipo, barrando ali, tipo, nossa, não tem. Mas normalmente a grande maioria das aplicações tinha versão para ARM. Então realmente eu acho que o Linux ele tem uma grande vantagem aí. Porém, o Raspberry Pi ele é um produto de nicho, né? Ele é um computador ali para você fazer uns projetos muito específicos. Não é um computador a nível um MacBook, um Acer Nitro, um desktop ou qualquer outro. Que você vai sentar ali, ver vídeo em 4K, que você vai jogar um jogo, você vai editar um vídeo. Realmente ele não tem poder para isso, justamente porque não é o objetivo dele. Existem sim alguns modelos que são bem parrudos, parrudos para um Raspberry Pi. Vamos deixar claro isso, né? Você consegue colocar mais memória, que você tem processadores até que aguentam reprodução de vídeo em 4K, mas, por exemplo, comparando especificamente o que a Apple fez com o que a gente tinha. Ninguém ia chegar assim e pensar, cara, eu preciso montar uma máquina para produção para eu editar vídeos em 8K e fazer render num tempo humanamente aceitável, não passar 3 dias para fazer um render. Vou comprar no Raspberry Pi. Ninguém fazia isso, porque não era o objetivo do produto. Era um ARM com todos os benefícios que ele tem, com todos os méritos que ele tem, mas não era para atender esse público. Enquanto a Apple criou uma máquina, criou não, né? Enfim, ela criou um produto. Dizer que ela criou uma máquina é um pouco de exagero, mas ela criou um produto que, sim, pode ser uma opção nesse sentido. Eu preciso tocar uma empresa de produção de vídeo. Quais são as opções? Olha, você pode comprar um desktop convencional, AMD ou Intel, com uma NVIDIA, que vai pagar um rim, ou você pode pagar um rim e comprar uma máquina da Apple que usa uma arquitetura totalmente diferente, integrada, tal. Até esse é um ponto que a gente pode, talvez, entrar um pouco mais de detalhes também. O que faz, uma das coisas que faz o ARM ser diferente do PC. Um outro aspecto, quando a gente fala de ARM, de novo, a gente está generalizando para tornar a conversa mais fácil. O que torna o Apple Silicon e o ARM, de forma geral, diferente dos processadores, é que o ARM, geralmente, ele é vendido na forma de um SoC, que é um System on Chip. Então, o Raul sofreu com isso, e esse eu acho que foi um dos maiores motivos para você acabar saindo da plataforma, né? O Apple M1 e outras soluções baseadas em ARM, eles são tudo em um. Então, a memória é soldada junto com aquele conjunto, a placa de vídeo, o processador nem se fala, às vezes até o próprio armazenamento. Isso faz com que tudo se comunique numa velocidade ordens de grandeza maior do que você consegue num processador convencional, onde tudo é separado e o que une tudo isso é o barramento da placa-mãe. Mas, por outro lado, como o Raul bem sofreu na pele, não dá para fazer upgrade, não dá para você dissoldar de dentro do processador a memória de 8 GB e botar um pente de 32, por exemplo. Olha, o pior é que já teve um youtuber que fez isso. Tecnicamente dá. Daria pra dissoldar o armazenamento e colocar outro. Obviamente, a Apple coloca um monte de impeditivo e tal, e é óbvio que a gente não vai recomendar isso para um usuário comum. Tipo, compra um Mac, depois você solda outro chip. Provavelmente, o tipo de maquinário que você precisa para fazer uma parada É. dessa é mais caro do que o computador. Fica Não, mais com barato, certeza. sei lá, e simplesmente comprar um de 32 GB logo. Entendeu? Sabe, mas obviamente, né, não é a mesma coisa que você abrir o seu notebook gamer e só encaixar outro SSD. Eu acho que essa é a grande questão do ARM. Principalmente, né, quando a gente fala de Apple Silicon. A grande vantagem dele é estar tudo num chip só, que é o que a Apple sempre vende quando ela anuncia né, um novo computador. Como tá tudo ali soldado, é tudo muito mais rápido e ele integra ali todo o hardware de uma maneira muito melhor. Porém, ele também quando você, tipo, eu preciso de às vezes você não precisa de um processador mais potente, aquele processador é o que você precisa, mas sei lá, tipo, você comprou um com 8 GB de RAM. Fala, não, se eu tivesse 16 resolveria meus problemas. Ou tipo, eu comprei com 256 GB de SSD.
que eu já acho idiota existir uma versão com 256. Mas tudo bem. Mas tipo, eu preciso só de mais armazenamento. Ou você vai usar um SSD externo, ou você vai vender seu computador inteiro por causa disso. E justamente esse foi o meu grande problema. Até porque eu acho que se eu tivesse 16 GB de RAM, ele já me atenderia por, sei lá, pelo menos mais um ano. O armazenamento até que eu consegui fazer milagres com 256. E o problema é que a Apple, né, quando você vai fazer upgrade de RAM e de SSD, é muito caro. É muito caro. E aqui no Brasil, nem leve em consideração o preço do site da Apple, porque é o lugar mais caro de todos. Você comprar direto no varejo é muito mais barato. Mais barato assim, né? É muito mais barato que comprar no site da Apple. Ainda que Muito o menos M1, caro. ainda que o M1 base, ele briga de frente com o preço de notebook gamer. O problema é, quando você sai da configuração base, que eles vendem, né? Que no caso do M1 é 8 GB de RAM e 256 de SSD, aí sobe muito. E aí, tipo, não tinha condição. Mas quando eu comprei o base era R$ 6.000, com 16 GB de RAM, ele acho que subia pra 8.500. Não vou pagar R$ 2.000 a mais por causa de 8 GB de RAM. Sendo que um pente de 8 GB de RAM custa R$ 200, sabe? Não dá, não dá. É por isso que eu até, inclusive, voltei pro PC. Porque, sei lá, se amanhã eu preciso de mais armazenamento, vou comprar um SSD e troco. E só, sabe? Bom, acho que a gente deu contexto bastante aqui para quem está acompanhando o Geocache até aqui entender por que que existem arquiteturas diferentes, né? Demos aí um panorama histórico para você entender esse gatilho que a Apple gerou no mercado ao criar umas soluções e migrar do x86 da Intel para uma plataforma ARM, o que nos leva de volta à Computex. Na Computex foi possível, né, para os sortudos que puderam ir até lá acompanhar o evento, ver ali em primeira mão já tudo funcionando, os primeiros produtos de mercado que já trazem o novo processador da Qualcomm, que é o Snapdragon X Elite. Outra grande player do mercado de processadores ARM, que é a MediaTek, também já disse que vai preparar suas soluções, mas até onde eu sei, até o momento da gravação desse episódio, ainda não tinha nada concreto, ainda não tinha um modelo, datas para esse produto chegar no mercado, nem nada. Então eu vou deixar aqui no link desse episódio um vídeo dos nossos amigos lá do Adrenaline, onde o Diego Kerber testa alguns modelos. Eu achei bem interessante ver as soluções. Eles estão seguindo exatamente a mesma trilha que a Apple seguiu. Eles estão dando foco que existe uma tecnologia diferente, mas todos os produtos que eu vi, eles estão muito mais focados no porquê do que no como. Por que que eu preciso de um notebook desse? Porque eu preciso editar vídeo em alta resolução, porque eu preciso ter uma bateria boa, porque eu preciso ter uma máquina extremamente portável, e não no como, que é usando uma arquitetura diferente, usando coisas diferentes. É bem interessante. Até hoje, se você precisava de um notebook e você precisava de muito tempo de bateria, tipo, eu trabalho fora de casa, eu vou passar 16 horas na rua. Não tem como você ter sei lá, alguns desses notebooks com Intel AMD. A única opção que você tinha, né, de 2020 pra cá, era comprar um Mac. Mas nem todo mundo quer ter um Mac. Então é interessante que a gente tem essas opções diferentes agora, né, com ARM no Windows, no Linux, enfim. Justamente porque agora a gente tem mais concorrência, tem mais opções. Quando a gente fala de ARM, tirando o Apple Silicon, é nítido que a Qualcomm é a queridinha, sabe? Eu acho que isso tanto no smartphone e agora claramente no PC. Porque no smartphone existem sim vários smartphones com MediaTek, mas você vê que a grande maioria são smartphones de entrada. Então, aí você tem várias opções. Então, você vai nas linhas de entrada, até o início ali do intermediário tem bastante MediaTek. Para cima disso é um pouco mais raro. A grande maioria vai de Snapdragon. E aí, tipo, a Samsung tem chip próprio também, que ninguém gosta, mas tem algumas outras opções. Mas a Qualcomm acaba sempre sendo a queridinha. E é nítido que agora veio pro PC e é a mesma coisa. Quando a Qualcomm anunciou o Snapdragon X Elite, que na verdade é a linha X, né? A linha X. São dois processadores que eles anunciaram, o Plus e o Elite. E todas as grandes fabricantes de computador estão anunciando um computador com o Snapdragon X Elite. Inclusive, a maior parte das fabricantes está colocando um Snapdragon nas suas linhas principais. Então, se você pegar a Dell com o XPS, tem um XPS com Snapdragon X Elite. A Lenovo também tem, mas eu não lembro o nome da linha. A Samsung também tá colocando linha com Snapdragon X Elite. Então você vê que realmente tá tendo interesse. E é justamente para ter um computador que tenha um grande nível de
de potência. Então a gente não é mais aqueles computadores de entrada que é só para quem precisa de bateria, mas é aquele computador que tipo vai engasgar para tudo, que é um computador fino, porque hoje também quando a gente fala de notebook com potência, sabe, com uma boa placa de vídeo, com um bom processador, é uma chaproca assim gigante, sabe? É um computador grande, pesado. Pra quem precisa carregar na rua, já é ruim. E ele esquenta pouco também. Isso aí, então, tipo, realmente, em teoria, ele é o combo perfeito. Na prática a gente vai ver, né? Tem que ver questão de custo, quanto que vai custar, se realmente vai ser mais ou menos ali na mesma faixa de preço no x86 ou não. Se realmente vai rodar tudo, porque é um outro Windows, é um Linux, tipo, é um Windows ARM, é um Linux em ARM, então não necessariamente tudo vai rodar. Em questão de jogos, eles já falaram algumas coisas, tem algumas limitações, mas aí vai muito de cada um também, né? A gente acabou não entrando muito no detalhe do SOC, quando eu falei, mas o que que o SOC traz de dificuldade, o System on Chip, que normalmente a maioria das soluções baseadas em ARM usa isso? É que é tudo, por ser tudo soldado na placa-mãe, e você não tem como trocar os componentes, quando você cria uma versão de um sistema operacional para aquela solução, você cria para aquela solução. Então, sei lá, a gente falou muito aqui já no canal do Asahi Linux, que é um Linux que é otimizado para os M1. Então, o Asahi Linux, ele funciona no M1. Ele tem todas as otimizações de kernel, de drivers, de chip, tudo para funcionar no M1. Se você pegar o Asahi Linux e tentar instalar num Raspberry Pi, ele não vai funcionar, porque não é o mesmo SOC, não é a mesma solução. As plataformas ARM, normalmente elas diferem em nível de engenharia, apesar de usar instruções similares, né? Usar o que eles chamam, eles têm um nome para isso. Tem um modelo de geração. Eles têm uma geração para o ARM e você pode ir atualizando essas gerações. Mas o conjunto de hardware muda. Então, por exemplo, o M1 ele tem uma placa de vídeo que funciona de um jeito. O M2, a placa de vídeo, não necessariamente funciona da mesma forma. Então você tem que ter otimizações diferentes. E assim sucessivamente. Enquanto no PC, de forma geral, no x86, você meio que não se preocupa com isso. Porque o hardware, o sistema operacional e o hardware, ele é feito para ser genérico. Ele funciona como módulos plugáveis. No Linux, a gente chama isso de módulos do kernel. Então, se você tem um PC aqui, como esse que eu tenho, que é uma CPU AMD e uma placa de vídeo NVIDIA. Se eu arrancar essa placa de vídeo NVIDIA daqui e botar uma AMD no lugar, tudo que eu preciso fazer no meu Linux é simplesmente carregar o driver da AMD, o módulo do kernel, para fazer a GPU AMD funcionar, e tudo vai funcionar. No ARM é um pouco mais complicado. Talvez, agora que a gente está vendo essa renascença do ARM, né, vários produtos surgindo com ARM, talvez seja possível flexibilizar isso de alguma maneira para que você não precise ter uma distribuição específica para cada produto, porque senão vai virar uma maluquice. Você vai entrar lá no site do Manjaro, vai ter 45 versões de ARM diferente para você baixar e você vai ter que ficar olhando ali pelo modelo. E já é mais ou menos Já o que tem, né? acontece com celulares, né? Tipo, Sim. os celulares, você simplesmente não pode pegar o negócio da Samsung e instalar num Sim. sistema da Xiaomi por causa disso. Porque em termos de engenharia, o que está dentro do celular não é igual. E no caso do Manjaro, inclusive, se você for lá colocar Manjaro ARM para baixar, ele vai mostrar uma segunda linha, tipo, de qual é o seu dispositivo e é uma lista relativamente grande. Então, tipo, já é assim. Pelo menos uma questão que tá ocorrendo é que a Qualcomm tá trabalhando para poder trazer suporte no Linux pro Snapdragon X Elite. Então, eles estão trabalhando para ter suporte a esse processador no kernel. Em teoria, qualquer distribuição que tenha aquela versão do kernel, pelo menos, vai funcionar. Na prática, a gente vai ter que ver, tem que esperar lançar para ver como que vai funcionar. Quando eles anunciaram, eles basicamente estão anunciando em cima de Windows ARM. Anunciaram no evento da Microsoft, agora na Computex é tudo computador com Windows. Então eles poderiam acabar, tipo, não, a gente vai ficar aqui no Windows e é isso, vocês aí do Linux se vira. Obviamente tem interesses para além de desktop. De fato, e ainda falando de soluções do lado do Linux, a Tuxedo, né, Computer, que é uma fabricante de computadores que é focada em soluções usando Linux e software livre, eles já anunciaram que eles vão lançar sim um modelo do seu notebook usando o Snapdragon X Elite. Eles até divulgaram no site deles alguma informação já, então, para quem
quer dar suporte para empresas que preferem software livre, o Tuxedo é uma opção. Inclusive, a gente abordou isso no último episódio do Dia Linux News. O plano é que eles lancem esse computador até o Natal. Por N motivos, né? Porque o que eles apresentaram é um protótipo, então tem provavelmente várias questões ali de hardware para resolver, né? Não sei exatamente como funciona, né, o processo de produção de um notebook, então imagino que tem vários problemas ali. O fato de toda essa solução da Qualcomm para o kernel não está pronto ainda. Parece que vão ser pelos próximos 6 meses que eles querem finalizar. Então, tipo, nos próximos 6 meses já não daria para lançar. Então, a ideia deles é que eles consigam lançar antes do Natal. Pode ser que só saia ano que vem. Não sabemos, mas de qualquer maneira, qualquer atualização que tiver nisso, a gente vai trazer no News também. E agora a gente queria trazer aqui algumas perguntas que foram mandadas pelos membros lá da comunidade. O Gil, né, o Jonathan, ele sempre abre uma caixinha de perguntas, pelo menos uma vez por mês, que acaba servindo de base para o Diolinux Responde, né, que é um quadro do canal Diolinux. E normalmente esse quadro pode gerar um ou mais vídeos, mas sempre gera um vídeo específico, exclusivo para os assinantes do Diolinux Play. Então, se você quer poder interagir com a gente e também, quem sabe, até sugerir conteúdos, sugerir pautas que vão virar conteúdos no canal, você pode assinar o Diolinux Play. Tem aqui na tela em algum lugar, ou provavelmente na descrição desse episódio, mais informações de como você pode fazer isso, mas é baratinho. Tem opções que vão caber no seu bolso também e já vão te ajudar a não apenas ter acesso ao nosso Discord privado, onde apenas os membros e a equipe têm acesso, mas também dezenas de horas de conteúdo que foram escritas e desenhadas especificamente para os membros. Inclusive, o Raul tem um curso lá já, né, Raul? O meu curso é o curso de Notion, inclusive. Quem quiser aprender um pouco mais de Notion, acha que ele é meio complexo demais, tem um curso lá que eu fiz, mostrando que, na realidade, dá pra ser bem simples, sabe? Não é tão assustador assim quanto as pessoas imaginam. Então, recomendo que dê uma olhada. A primeira pergunta que eu vou ler aqui foi enviada pelo usuário Maculan, pelo membro do canal Maculan, né? E ele mandou aqui o seguinte pra gente. Boa tarde, amigos do Diolinux. Parabéns pelo sempre empolgante e brilhante trabalho. Volto eu empolgado novamente com os lançamentos da ARM. Lembro do desktop Ampere Ultra Dev Kit, que tem vídeo aqui no canal também, que o Dio já fez uma análise dessa máquina, por assim dizer, e que ele pode ser usado como desktop viável em ARM. E agora a Microsoft lança alguns notebooks com processadores ARM que fazem frente aos Série M da Apple, né, o Apple Silicon. Será que alguém já tentou instalar alguma distro Linux nesses notebooks da Microsoft? Creio que com o tempo deve ser possível. Aí eu ganho um candidato a novo notebook. Ando usando Ubuntu e Debian, versões ARM em máquina virtual. Acho legal demais, funcionam iguaizinhos aos normais. Se existe uma máquina, se ela está disponível, com certeza alguém já tentou rodar Linux nele. É assim que o mundo funciona. Então, talvez a gente ainda vai demorar um pouco para poder ver isso em mãos, né? Mas com certeza, meu, dentro da Microsoft, dentro da Apple, dentro da maioria dessas empresas, a gente tem muitas pessoas que colaboram diretamente com o desenvolvimento do kernel. Então, provavelmente já existem movimentações sim. Como o Raul acabou de falar, a própria Qualcomm já anunciou e já mandou diversos patches para o kernel para que o processador Snapdragon X Elite e os outros que ela vier a lançar sejam oficialmente suportados. Então, cara, é questão de tempo, né? Eu acho que a gente só tem que esperar um pouquinho, porque provavelmente não vai demorar muito, vai começar a pingar soluções, sim. Quando a gente fala de notebook da Microsoft, os anteriores com Intel, tem várias pessoas que instalam Linux, mas ele é meio chatinho. Não por conta do processador, né, obviamente, porque é Intel, mas a Microsoft ela dá uma birra ali com algumas coisas, então tem todos uns workarounds que você precisa fazer. Então eu imagino que não seja diferente quando sair essa versão nova. Eu acho que vai ser possível, mas não necessariamente a melhor experiência de todas. É que muitas pessoas querem porque elas gostam do hardware do Surface. Porque eles são muito bonitos, bem acabados. Eles são considerados os MacBooks do lado da Microsoft, né? Porque tem um acabamento bonito e tal, tipo, de qualidade, material e tal. Eu não sei se eu recomendaria. Talvez, tipo, se você quiser esses notebooks com ARM, talvez ir para um XPS, esses outros que vão lançar, talvez acabe sendo mais interessante. A questão é,
O Snapdragon X Elite ele só foi anunciado agora, ele não foi lançado oficialmente. Ainda não está disponível para todo mundo. Acredito que assim que lançar, talvez você não consiga instalar Linux, mas com o tempo a ideia é ser possível. Então a gente tem que, na verdade, esperar. Então, quando a gente fala de distro ARM, realmente, ela funciona exatamente igual. A única questão é, tipo, algum software específico que você precisar não ter versão para ARM. Por exemplo, o Steam. O Steam não tem versão para ARM, só tem versão para x86. Inclusive, no próprio Mac, ele funciona via camada de compatibilidade, né? O Rosetta. Que, inclusive, no Windows ARM vai ter também. Vai ter o Prism. Só que ele não funciona igual um Proton, que é uma camada de tradução. Ele é uma emulação. Então, ele é um... Eu não sei até que ponto Rosetta é tradução ou emulação, para ser sincero. Eu acho que é emulação também. Mas o do Windows ele vai ser emulação, então ele tem um pouquinho de perda de desempenho, mas não, assim, pelo que eles falaram, não muito. Então, A gente ainda tá no começo de tudo isso, né? A gente sabe que a Apple ela tem uma visão muito mais focada no próprio ecossistema dela. Então, sim, ela abre as portas para as outras empresas conforme a conveniência e a necessidade dela. Então, ter um, sei lá, jogo rodando para Apple dentro dos M1 não era uma prioridade até, sei lá, até o M2, pelo menos. É uma coisa que eles estavam se lixando se ia rodar ou não. E aí no M2 ali que eles começaram a, tá bom, vai, vamos ver esse negócio do Metal aqui, vamos ver esse negócio do Rosetta aqui para dar uma otimizada. Teve lá o Proton, né, que eles fizeram uma versão do Proton para rodar dentro dos do Apple Silicon também, o que já deixou um monte de gente, né, bem contente. Porque, cara, é uma máquina eu- com poder bruto de processamento muito mais do que o suficiente para rodar a maioria dos jogos muito bem. Então, sim, era meio é, que até um desperdício, né? Quando você sim. queria ter o seu momento de diversão, você tem que ter uma segunda máquina, não poder usar a mesma máquina. Acho que alguém deve ter chegado no ouvido do Tim Cook e falado, ó, sabe, o mercado de games é um mercado bilionário, a gente tem que investir nisso também. E agora eles estão acordando para isso. Tanto que lançaram, não, o Proton da Apple é o Game Importing Toolkit. Que é uma ferramenta, na verdade, pensada para desenvolvedor, que é para o desenvolvedor testar o jogo de Windows no Mac e ele ter uma noção de como está funcionando ali, o que ele precisa arrumar ou não para poder lançar nativo. Que a ideia da Apple é que você lance tudo nativo para eles, obviamente. Mas eles sabem, inclusive eles citaram isso na última WWDC, eles sabem que os usuários estão usando isso, então realmente tá rolando esse investimento. Nessa última WWDC eles anunciaram que tem uns 10 jogos que estão para vir. Alguns, assim, um jogo meio velho, mas tipo, o Assassin's Creed Shadows que vai sair agora vai sair Day One do Mac. Então tem algumas coisas interessantes. Então, olha, esse Game Porting Toolkit 2, inclusive, ele vai ter suporte para Ray Tracing dos jogos de Windows. Porque o Metal ele já tinha suporte para Ray Tracing. Mas agora com o Game Porting Toolkit você consegue os jogos de Windows que tem Ray Tracing, rodar Ray Tracing no Mac. Obviamente, com M1 base, com 8 GB de RAM e 256 de SSD, você vai conseguir jogar um jogo no low, 720p. E na verdade, é aí que me irrita tanto o fato de ter 256 GB. Porque tem computador que você acabou de comprar o computador, configurou tudo, e você vai instalar o jogo, dependendo do jogo você não consegue instalar porque você não tem espaço suficiente. Porque tem jogo de 130, 150 GB. E você não tem isso livre no Mac, então já não faz sentido ter 256. A gente está começando a ver essa movimentação da Apple para investir em jogo também. Tanto que o Snapdragon X Elite, quando eles estavam anunciando, eles já trouxeram informações sobre jogos. Que vai rodar, segundo eles, a grande maioria dos jogos a 1080p 60. Que na verdade o que não vai rodar é as mesmas coisas que hoje não rodam no Linux. Que eles falaram que jogos que têm cheat a nível de kernel não devem rodar. Então assim, esquece Valorant no novo Surface com ARM. Por enquanto, né? A questão é que, como tá no Windows, pode ser que eles compatibilizem, mas via essa camada de emulação não vai ter como. Nesse momento, assim, olhando para o cenário hoje em relação à disponibilidade de tecnologias para desktop, a gente está num momento de transição, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer lá na frente. A gente vê a Intel, que é indiscutivelmente a fábrica, a marca, sei lá, que domina o mercado. A Intel está gigantescamente à frente de qualquer outro fabricante de processador em termos de penetração de mercado.
Segundo uma estatística que eu achei que a gente vai deixar linkado no post desse episódio aqui também, no Q1 de 2023, né, do ano passado, que é uma estatística que já está disponível, a Intel tinha 62,7% do mercado, enquanto a AMD tinha 34,7%. Nós já estamos falando de uma diferença significativa. Existe muita margem para crescimento para a AMD, para os concorrentes, e quem mais perde nessa briga é a Intel, né? Porque esse período de transição vai depender muito de como o mercado reagir, como nós aqui, como consumidores, se você vai querer comprar um processador ARM, se você vai querer embarcar nessa, se você vai querer comprar um AMD, como que a Intel e a AMD vão reagir, porque a Intel já disse que vai começar, inclusive, a fabricar processadores híbridos com as duas tecnologias, né, com o x86 e RISC, que é o ARM, no mesmo processador, e são projetos que ainda não estão disponíveis nem para testes, até onde eu saiba, mas ela está vendo essa movimentação e já está se preparando. Então, cara, tem tanta coisa para acontecer que a gente nem sabe exatamente ainda como que isso vai impactar no nosso mercado de desktops. Uma coisa que a gente tem certeza é que estar informado é sempre a melhor opção. Então, você que quer se manter informado, você pode assinar o nosso canal, você pode acompanhar o nosso blog, você pode assistir o Linux News uma vez por semana. Você pode assinar a nossa newsletter também, uma vez, né? E você só vai receber um e-mail por semana, um compilado de informações, participar do nosso fórum, enfim, a gente faz, todas as pessoas que fazem parte aqui do projeto de Linux, inclusive os nossos membros da comunidade, a gente faz sempre um esforço para levar a informação para vocês, para que a gente possa estar da melhor maneira possível, tornando o acesso a essas informações mais democratizado, e sempre que possível a gente tenta abordar usando uma linguagem mais leiga, mais acessível mesmo, para que a maioria das pessoas consigam entender. A gente também recebeu mais uma pergunta, agora do Mauro Cunningham, espero que tenha falado o sobrenome correto. Aí ele falou: Fala pessoal, como será a vida do usuário de Linux com a chegada dos notebooks ARM? Será possível instalar distros com a mesma facilidade que temos no x86? Grande abraço e parabéns pelo trabalho de vocês, que é show. Primeiro, obrigado. A questão da facilidade de instalar uma distro é difícil saber, na verdade, porque a gente está aqui tudo adivinhando com base num produto que ainda não saiu. Eu não sei como vai ser a facilidade desses computadores para você acessar uma BIOS, por exemplo. No Mac, ele não deixa você fazer isso. Tanto que para você instalar um Asahi Linux é bem na gambiarra, porque a Apple não quer que você faça isso. Nesses computadores, imagino que essa parte, essa estrutura se permaneça igual. Ainda mais levando em consideração que o Snapdragon X Elite vai ser compatibilizado com Linux também. Então não é para ter essa dificuldade. Eu acredito nessa dificuldade da Microsoft, mas de outros fabricantes eu acho um pouco, principalmente da Dell, que a Dell ela lança computadores com Linux. Então não é para ser tão difícil. Depois o processo de instalação, mesma coisa, e o processo de utilizar o sistema, mesma coisa. A única coisa que a gente tem que ficar atento é se algum software que você utiliza não tem uma versão ARM. Mas são duas questões. Um, no Linux, a grande maioria dos softwares tem versão para ARM, então não é tanto um grande problema. E dois, se esse mercado se popularizar, os desenvolvedores eles também vão sentir a necessidade de levar uma versão do software deles para ARM. Então pode ser que isso se popularizando, a gente veja mais softwares trazendo versões para ARM. Mas, principalmente por conta do que a gente falou lá atrás com o Raspberry Pi, como o Linux ele já é muito forte em ARM, então muito software já tem uma versão para ARM. Então, honestamente, eu acho que o Linux, assim, falando de softwares nativos, ele vai ter uma experiência até melhor que o Windows. A questão é que no Windows, a Microsoft anunciou que vai ter o tal do Prism, que é a camada de emulação, que tudo que não tem versão para ARM, que lá tem pouca coisa, na verdade, que tem versão para ARM. O Chrome mesmo anunciou a versão, tem menos de um mês. Então tudo que não tem a versão nativa para ARM vai rodar em camada de emulação, até eles portarem isso. No Linux, até onde eu sei... Na verdade, não, mentira, eu ia falar que não tem, mas eu acho que aquele Box 86, eu não lembro se é esse o nome, eu acho que ele faz isso, a tradução de x86 para ARM. Só não sei se funciona bem, realmente isso eu nunca testei. Então não sei se funciona tão bem, teria que testar também. Mas isso pode ser um problema, essa camada de emulação. Mas também tudo depende, sabe? A gente tem que esperar lançar, testar, e aí a gente consegue dar uma resposta mais concreta. Mas em teoria, é pra ser a mesma coisa, sabe? Eu acho que neste momento, os executivos da Qualcomm que estiverem assistindo esse podcast
caso eles estejam no YouTube, ou eles ouvindo pelo Spotify, eles poderiam enviar uns aparelhos aqui para que a gente possa fazer os devidos testes e dessa forma colaborar com a divulgação da plataforma também, né? Eu não me Pô, incomodaria nem um pouco de receber alguns modelos da Dell que eu vi aqui que são bem legais, tem um XPS bem maneiro. ó, uma tela Eu, bonita, gosta... né? eu gostaria de testar, hein? Bem garboso e elegante, Me ofereço como posso dizer. tributo. Eu ofereço o Raul como tributo para receber um desses. É. Inclusive, posso fazer um comparativo com o Mac aqui, ó, se quiser. Posso, inclusive, né, trazer um benchmark, uma comparação direta. Se me Pois pagar é, bem, eu temos. posso falar bem. Mentira, gente, não, que a gente trabalha na Ó, honestidade. olha aí, olha você alimentando o erro aí. Eles vão tirar só essa frase Não, desse episódio e vão falar, né? Editor do Diolino que diz que se paga bem, ele fala bem de qualquer coisa. vamos fazer uma IA com a minha voz, falando, né, das coisas. É, pelo amor de Deus, gente, não faz isso não, tá? Sou honesto, por favor. Até Scarlett Johansson, que é uma pessoa mundialmente conhecida, teve a voz roubada na cara dura e ainda avisaram ela que ia roubar. Imagina a gente que não é ninguém na fila do pão. Eles juram que não é ela, né, inclusive, mas... É, Cara, é igualzinho, é desculpa, é igualzinho. ela em Her. Não tem como falar que não é. Talvez, para quem não tá sabendo dessa treta aqui, é só um off-topic dentro desse podcast aqui, mas eu acho que até faz sentido, porque muito do que se fala ao redor do Snapdragon também, eles estão trazendo essa parada de IA junto com o processador. Eles vão ter, dentro desses processadores, otimizações específicas para IA. Inclusive algumas coisas bem interessantes, porque você vai poder começar a rodar algumas coisas de IA no seu próprio computador. São os famosos NPUs, né? Então, tem bastante coisa interessante nesse ponto. Mas só para voltar para a fofoca da Scarlett Johansson, o CEO da OpenAI, né? Como que é como que é Sam o nome dele? Altman. Sam Altman. Eu ia falar Richard Stallman, mas é outro É, cara. esse é outro. É, esse não gosta de IA, não. O Sam Altman tentou negociar com a Scarlett Johansson, caso você não saiba quem é Scarlett Johansson, a Viúva Negra dos Vingadores, a voz do Her, né? A voz da assistente virtual lá desse filme Her. Quem mais filmes famosos que ela fez? Eu não sei nenhum além desses dois. Ai, ela fez o Ghost in the Shell, que ela fez uma asiática. Isso. Então, mas claramente o Sam Altman, ele não entendeu o filme Her, né? Porque, tipo, se ele viu o filme e ainda falou, eu quero ela, sendo que o filme, tipo, meio que critica o que ele tá fazendo, não sei, ele deve ter deixado o filme mutado, alguma coisa assim. Sei lá, ouviu como podcast. Ele não entendeu muito bem o filme, não. Voltando pra treta, ele tentou convencer ela, ela não aceitou, por motivos óbvios, né? Porque, meu, é uma puta exposição. E sabe-se lá o que que vão fazer com a voz dela. Então, é, Essa questão a gente sabe o que vão fazer. ninguém em sã consciência, eu acho que deixaria a própria voz ser usada dessa maneira, sem nenhum tipo de controle, filtro, nada assim. E aí o que aconteceu é que quando eles lançaram lá o novo modelo, né, do ChatGPT, o ou, né, É, ChatGPT for 4 ou. ou, for 4 ou, Nome horroroso. que voz estava lá como uma das disponíveis? Não é a da Scarlett Johansson, segundo o Sam Altman, mas, cara, se eu achar, eu vou deixar disponível um link aqui, porque eu não quero linkar deixar dentro do episódio, porque a gente pode tomar um strike, alguma coisa assim, fechando a fofoca a respeito de IA, mas que faz todo sentido dentro desse episódio, porque não apenas os novos processadores da Apple, os Apple M3 agora, né? Estão trazendo as NPUs também, que é para trazer o processamento de IA mais para próximo do desktop, não ficar tão dependente das farms de servidores na nuvem. Os processadores Snapdragon que estão vindo também vão ter esse recurso. Então, meio que está tudo convergindo ali para deixar os nossos computadores cada vez mais poderosos, com cada vez mais recursos. Vem tempos muito interessantes por aí, né? Na verdade, desde o M1 já tem a NPU, né? A Neural Processing Unit. E agora o X-Elite também vai trazer. É, o que muda de cada versão é, né, a potência, digamos assim, né, dessa NPU. Ela já é muito utilizada no Mac, principalmente pelo Photoshop, né, que o Firefly, né, que é o que faz aí a generativa dentro do Photoshop, ele usa essa NPU, que inclusive é um dos motivos pelo qual os designers acabam preferindo usar Mac do que Windows, porque até então a gente não tinha boas alternativas para isso no Windows, e tipo, não é que ele não funciona sem NPU, mas ele funciona melhor com NPU. E agora nesses Copilot Plus PCs,
que não é exclusivo de ARM, então vão ter processadores da AMD, que estão dentro desse Copilot Plus PC, e a nova geração da AMD vai ter o AMD AI lá, não lembro exatamente o nome, mas vai ter essas NPUs também. Mas a questão é que no ARM tá, tipo, muito ali intrínseco isso também. Esses NPUs servem para isso, serve para aquele Windows Recall que tá todo mundo odiando. Ele funciona local também, ele usa NPU. Tem todos os problemas de privacidade que, né, são amplamente discutidos por aí. Mas a ideia é essa, que NPU você consiga usar essas coisas que dá para fazer local. Essas coisas ou muito pesadas ou que dependem de conhecimento geral, que precisa ser uma IA treinada com muita coisa. Aí você usa na nuvem. E esse processo ele vai ser totalmente transparente, né? Tipo, você vai usar ali o seu programa, o Photoshop ou qualquer outra ferramenta da Adobe. Ele não vai te falar assim, agora usa a NPU, agora usa a CPU, agora usa a nuvem. Não, ele vai usar o que ele tiver que usar, É, dependendo do algoritmo dele. do mesmo jeito que hoje você abre um jogo e ele não fala onde ele tá usando o processamento da sua CPU e qual que ele tá usando da sua GPU. Sabe? Ele tá só usando. Na Apple, quando ele vai usar chat GPT, toda vez ele vai perguntar, tipo, ó, isso aqui eu preciso do chat GPT, você deixa? Mas ele usa algumas coisas na nuvem própria deles e aí isso não vai avisar. Muito do que a Apple faz em prol da privacidade, na verdade é só para só para ficar adequada à legislação da União Europeia, porque na União Europeia eles são bem Sim. mais chatos com privacidade, com troca de dados, para onde você está enviando os dados do que no resto do mundo. Mas lá eles têm muito mais normas regulatórias que talvez a gente pudesse, a gente sempre pode, na verdade, aprender algumas coisas com ele, mas outras coisas é bom a gente pesar mais de acordo com a nossa realidade. Então, fica esse adendo aqui, né? Não apenas a Apple, mas o Google, várias outras empresas, eles dançam um miudinho com o que eles vão fazer quando vai lançar na União Europeia, porque ela tem muitas leis e muitas coisas que eles têm que se adequar. Tanto que essa polêmica que tá tendo da Meta com IA, deles estarem treinando a IA com dados do Facebook e do Instagram, é por causa da União Europeia, né? Porque lá na União Europeia eles são obrigados a descrever para todos os usuários de lá o que eles estão fazendo com os dados e sempre dá a opção das pessoas negarem esse acesso. Então lá eles tiveram que mandar um e-mail para todo mundo e foi aí que surgiu. E aí tem toda uma série de polêmicas que, inclusive, no último episódio do Linux News, quer dizer, o último na data da gravação, né? O penúltimo para vocês que estão ouvindo. Então, o que a capa é do Elementary OS, se você quiser achar lá. Então, se vocês quiserem entender mais adentro essa treta também, tá lá no Linux News. Quando a gente fala dessas tecnologias, do que a gente usa, se a gente acha legal, se a gente não acha legal, é uma conversa bem franca aqui que a gente tem com vocês, né? A gente literalmente está falando o que a gente pensa a respeito desses assuntos. E da mesma forma, a gente sempre convida vocês também a pensarem sobre o que a gente está falando. Quando, sei lá, o Raul tinha um Mac M1, pô, lá atrás, né? O Raul de uns 3 anos atrás. Tava todo feliz com o Mac M1 dele e, cara, eu tenho certeza, se a gente conversasse com aquele Raul lá atrás, ele ia primeiro citar 10 vantagens que ele viu e depois ele ia lembrar de, mas isso aqui não é tão legal assim, isso aqui não é tão legal assim, tipo, sei lá, armazenamento, memória. Talvez naquela época isso nem incomodasse tanto ele assim, porque o uso fosse diferente. Hoje ele já tem uma Sim. outra mentalidade. Onde eu quero chegar com isso? A gente aprende conforme as nossas experiências, a gente conversa com uma pessoa, a gente conversa com uma outra pessoa, a gente lê um pouquinho aqui, a gente lê um pouquinho ali, a gente vê um vídeo ali e a gente vai acumulando essas experiências. Por causa disso, a gente está sempre aprendendo. Ou pelo menos deveríamos estar sempre aprendendo, né? Porque muitas vezes a gente opta por não aprender. É uma escolha, consciente ou não, que a gente faz. Mas Sim. as nossas conversas aqui com vocês, as informações que a gente escolhe trazer aqui para o Geocast, muitas vezes até com a ajuda de vocês, através dos formulários da comunidade, é sempre um convite a conversar, a gente trocar uma ideia franca com vocês e vocês ouvirem o que a gente tem para falar, deixarem a opinião de vocês nos comentários, que a gente vai ouvir também. Eu sempre leio, sem exceção, todos os comentários, alguns eu até respondo quando é possível responder. A gente sempre espera que vocês ponderem o que a gente está falando. Nunca é para ser, não, o Raul falou isso aqui, então eu tenho que sair correndo para fazer isso. O Ed falou isso aqui, tenho que sair correndo para fazer isso. A gente não faz ideia de como que é
o cenário de vocês, de como que é a vida de vocês, Sim, como que é o dia a dia de vocês. Então, o máximo que a gente pode sugerir aqui e fazer é trazer o que a gente acredita que pode ser benéfico para uma quantidade significativa das pessoas que estão nos vendo, trazer essa informação e esperar que vocês ponderem. Se não servir para vocês, ótimo. A gente gostaria, talvez, que vocês deixassem um comentário sugerindo outras opções, indicando como que vocês resolveram um determinado problema, como que vocês estão pensando, né? O que vocês estão vendo a respeito desse mercado de arma que talvez a gente não viu ainda, porque a gente está fechado aqui dentro de um círculo até onde a gente consegue alcançar de absorver conhecimento e das coisas que a gente consegue conversar, e muitas vezes uma visão que você tem aí pode complementar, pode trazer uma informação muito importante para a gente que ainda tinha passado em branco. com certeza. E é entender que aqui a gente tá falando do nosso ponto de vista, tipo, então o meu ponto de vista é com base no meu conhecimento, na minha necessidade e no meu gosto. E a junção desses três não é o mesmo do Ed, que não é o mesmo do Jill, que não é o mesmo de cada um de vocês que está assistindo. Tanto que quando a gente fez aquele episódio falando das nossas distros, cada um aqui tem uma distro favorita diferente. Porque a gente tem gostos diferentes, a gente tem necessidades diferentes. Mesmo trabalhando na mesma empresa, com o mesmo objetivo, a gente tem necessidades diferentes. Aqui em casa, inclusive, eu uso um desktop com Linux. Meu marido, ele usa um Mac, porque ele é designer. Ele precisa de Photoshop. Então, no caso dele, é a melhor opção o Mac. Por mais que tenha todos os problemas. Para mim, não. Para mim, foi por um tempo. E eu também, eu não quero vir aqui e falar, nossa, não, Mac é um lixo completo. Não use de jeito nenhum. Porque se fosse tão lixo assim, eu não teria ficado 3 anos usando. Eu gostei. Só que hoje, eu fiquei com vontade de voltar pro Linux. Porque eu gosto do Linux, eu gosto de mexer, eu gosto de poder jogar um joguinho, eu gosto de poder customizar alguma coisa. Eu tinha necessidade de mais processamento, né? Tipo, de uma GPU melhor, então eu consigo fazer isso no PC. Obviamente, questão de preço, porque se eu fosse comprar um Mac mais poderoso, eu ia gastar muito mais do que esse desktop que eu tenho. São várias questões, só que pro meu uso. Tanto, né, que vi vários comentários nos vídeos que a gente fez, né, falando sobre a minha migração para Mac. Tinha gente comentando sobre, tipo, mas a possibilidade de programar para iOS, programar para Android, mas fazer isso, mas fazer aquilo. E, tipo, de fato, se você quer programar para iOS, você vai ter que comprar um Mac, e é isso, sabe? E paciência, eu não programo. Por mais que eu seja formado em análise e desenvolvimento de sistemas, eu não analiso e nem desenvolvo sistemas, então, para mim, eu não preciso. E entender isso, sabe? Aqui é a minha opinião. Você pode concordar, você pode discordar. Você pode preferir Windows, você pode detestar Linux. Tá tudo bem. Você tem todo o direito a estar errado. É... Mas, tipo, é entender isso. São só visões e a gente tá só querendo aprender com a experiência do outro, com o posicionamento do outro. E tem coisas que a gente vai discordar e tá tudo bem também. Tá tudo bem, sabe? A gente tá aqui falando do nosso ponto de vista. E principalmente quando a gente fala de ARM. Que, tipo, beleza, tive minha experiência com ARM, mas muita coisa aqui a gente tá falando com base em notícias, né? Porque um produto, né? Falando do X-Elite, é um produto que não saiu. Então, a gente tá falando com base no que a gente tem de informação, sabe? E, obviamente, se a gente experimentar essas coisas, a gente vai vir, vai fazer um outro episódio falando sobre o nosso ponto de vista, como foi usar Linux, porque realmente isso a gente ainda não tem como saber, né? A gente, obviamente, trata toda a informação que a gente leva para vocês com o máximo de seriedade e de zelo possível. Nosso objetivo nunca é lesar nem conduzir ninguém num caminho errado. A gente sempre espera que vocês pensem, vocês tomem suas próprias decisões e que não sejam influenciados. E escolham com sabedoria onde vocês vão pôr seus dados, onde vocês vão pôr seu dinheiro. E por falar onde pôr seu dinheiro, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, Raul. Eu já tenho aqui qual que vai ser o próximo upgrade que você pode fazer. Você pode, por exemplo, comprar um Lenovo Yoga Slim 7X, que é um notebook de 14 polegadas, que vem com Snapdragon X Elite, tela touchscreen, pela bagatela de R$ 10.799,99 fora impostos. Levando em consideração o mercado, levando em consideração as alternativas, eu achei que seria mais caro, pra ser sincero. Porque um M1,
Um M1 hoje você compra por 4,5, um novo. Novo. Tá um pouco mais difícil, na verdade, achar novo, porque, né, já saiu de linha, né? Mas ainda tem. Mas o X Elite, ele é pra brigar com o M3. O M3 hoje você não acha por menos de 10 mil reais. Definitivamente, eu acho que você acha o M3 base por uns 13, 14, eu não sei, deixa eu até fazer essa pesquisa. Bom, enquanto você pesquisa aí, você pode, para o seu deleite também, considerar a linha ThinkPad, que é da Lenovo, o modelo T14S Snapdragon G6, que também virá, apesar do Snapdragon G6, também virá com o Snapdragon Elite. Esse aqui é interessante, hein? Ó, é o Snapdragon Elite, o X1E78, que é, se eu não me engano, é o modelo mais parrudo, com 64 GB de memória LPDDR5X. Interessante. Armazenamento de 1 TB SSD M2, também bastante interessante. E a tela de 14 polegadas 2.8K. Essa resolução maluca que esse pessoal inventa, né? Que é Sim, 2880 pixels por 1800. Jesus Que amado. maluquice esse É porque formato deve de ser tela 16 aqui. por 10, né? Provavelmente, que é Ah, o mais comum em notebook. Que as provavelmente. pessoas defendem, mas eu detesto, mas tudo bem. Pela bagatela, senhor Raul Craveiro, de R$ 14.000, 519,99 centavos fora impostos. Aliás, Ó, desculpa, esse é o preço na promoção de pré-lançamento, porque o preço oficial dele é R$ 16.000, R$ 499,99. a gente sabe que nunca vai sair desse preço de 14 e pouco, capaz de ficar bem mais barato depois, inclusive. Até achei o preço aqui. Quanto a outra alternativa, eu acho que realmente o Mac tá mais barato, porque eu acabei de ver aqui, o MacBook Air M3 tá entre 8.000 e 8.400. É 8 GB de RAM, é 256 de SSD, não tem touch, porque não existe Mac com touch, porque ela quer que você compre o iPad, e 13,6 polegadas. Então aí você consegue um mais barato, entre muitas aspas. Mas qualquer computador com 64 GB no lado Apple, você vai pagar mais de 20 mil reais. E aí o de 15 mil reais do nada parece barato. É uma tecnologia nova, é uma tecnologia cara. Então até a gente ver isso dar certo, baratear, vai demorar um pouquinho. Mas honestamente eu achei que ia chegar mais caro, pra ser sincero. Existem notebooks ARM há muito tempo disponíveis no mercado. Sim. Tem um monte de notebooks que você consegue comprar. O problema, ou não sei nem se é o problema, né? Mas o fato é que eles miravam baixo preço. Eram computadores abaixo do que a gente considera médio hoje. Então era tipo, né, um notebook muito, muito, muito baratinho mesmo, assim. Se você for comparar com notebooks padrão de x86, eram notebooks de R$ 1.200, de R$ 1.100, que tinham versões de processadores ARM, muitos deles da Qualcomm, até mesmo Snapdragon mesmo, de diversas gerações, mas era focado em ter uma bateria que dura pra caramba, com um computador que custa barato. Então, era mais ou menos o que Sim. o Google vem tentando fazer com os Chromebooks há muito tempo. Computadores que a bateria dura infinidade e que não necessariamente precisa de muito processamento, porque o foco era usar as coisas na nuvem. Sim. O que a Apple começou a mudança foi, não, pode ter sim um ARM parrudão na sua máquina. Não precisa ter ARM só quando você vai usar tudo na nuvem. E é, né, finalizando, é isso que a gente está vendo esse reflexo agora. Então, você consegue comprar diversos modelos de notebooks, laptops com ARM, mas geralmente eles vão ser focados nisso, que você use tudo na nuvem. Então eles vão vir com pouca memória, eles vão vir com pouco armazenamento, porque é um Chromebook, né? É para você entrar ali, Sim. abrir um navegador e trabalhar remotamente nas coisas. E o Snapdragon Elite, e o que mais vai vir no futuro, a gente não sabe o que a MediaTek vai aprontar, o que a Intel vai aprontar ainda. Porque o Nintendo Switch atual é ARM e é NVIDIA. E assim, nada confirmado 100% da boca do CEO da NVIDIA. Mas assim, é meio que tido como concreto que o Switch 2, que também não tem nome, vai ser NVIDIA ainda. Que vai continuar sendo um chip ARM da NVIDIA. É customizado para o Nintendo Switch, obviamente. E que inclusive a GPU vai ser mesmo nível de potência de uma 3050 que vai ter DLSS, tudo isso. Então, se ela tiver interesse de vir para o mercado de notebooks mesmo, o que eu acho bem válido, ainda mais no cenário que a Nvidia tá, e no fato dela
tá, tipo, entre as 3 maiores do mundo hoje, né? Que ela subiu muito com o IA. Eu acho possível ela também querer brigar. Porque ela tentou, inclusive, comprar a ARM. Ela passou por muito tempo tentando comprar a ARM. Não conseguiu por conta dessas questões de monopólio. Teve que devolver, basicamente, a empresa. É, mas não quer dizer que ela desistiu de lançar chips com ARM, né? Então pode ser que a gente veja aí ela tentando de novo, sabe? Só que não, obviamente não comprando a ARM agora, né? Ela fazendo o chip dela, licenciando, né? Cara, e uma informação que eu acabei de lembrar aqui, e que isso é uma coisa interessante, para se falar a respeito dos processadores ARM, é que a tecnologia ARM, ela é licenciada. Então, a ARM, ela detém todos os direitos das tecnologias para que você possa construir um processador ARM, especificamente ARM, você tem que ter uma licença e uma autorização da ARM. Senão você não pode, você paga royalties para ela. Então, a Apple, ela paga royalties para a ARM porque ela usa algumas tecnologias que fazem parte dessa especificação que se entende como processador ARM. O RISC-V mesmo, que você citou antes também, né? Exatamente, mas não é o que a maioria dessas empresas vem utilizando. Inclusive, como o Raul citou, né, a AMD não, a Microsoft até fez um acordo com a ARM para ter algumas amarrações ali em torno do Windows. Existiu o boato de que essa amarração caducou por contrato, né? O contrato acabou, venceu alguns anos atrás, mas até agora a gente não viu muito. Ou talvez o X-Elite até seja o resultado disso, né? De não ter mais amarra com a Microsoft, né? O que diziam é que ela tinha um contrato de exclusividade, né? Que o Windows ia ser só no Snapdragon, na verdade. E diziam também que tinha acabado isso, mas assim, nada é informação oficial, tudo diz que me disse, né? Então a gente não sabe exatamente como que é essa situação. Inclusive, nessa questão de ser licenciado, existe toda uma polêmica, porque parece que a Snapdragon. Snapdragon não, Snapdragon é o produto. Parece que a Qualcomm tinha comprado uma empresa que fazia uns chips lá, e por conta dessa compra dessa empresa que surgiu o X-Elite. E só que a ARM tá alegando que ela não tem lá as licenças necessárias. Ela inclusive quer que pare o X-Elite como um todo. Mas aí tá nessa, sabe? Um querendo brigar com o outro, e provavelmente a Qualcomm vai lá e pagar uma multa, pagar um negócio e pronto. Ela não vai simplesmente falar, não, gente, desculpa, acabou o X-Elite. Obviamente não. Mas, tipo, tem toda essa treta, toda essa polêmica por conta de estar dependendo de uma arquitetura que depende de licenciamento. Enquanto se o mercado todo tivesse investido em RISC-V, todo mundo poderia fazer o que quisesse, poderia fazer lá um consórcio e tal, para tipo, todo mundo caminhar para o mesmo caminho, mas ninguém depende de pagar nada para ninguém e tudo certo. Sim, no mercado de hardware, a gente tem vários desses embrólios em relação com licenciamento de tecnologias. O HDMI é um, né? O padrão DisplayPort, ele é um padrão aberto, então qualquer pessoa pode, qualquer empresa pode criar seu hardware compatível com o DisplayPort e apenas, lógico, tem que seguir as regras da especificação, submeter para uma validação, mas você não tem que pagar nada por isso. Enquanto o HDMI não, o HDMI ele é um consórcio que você tem que ter um licenciamento, e é por isso até que existem, às vezes, alguns problemas de compatibilidade. Inclusive, até durante algum tempo rolou uma conversa de que algumas coisas do HDMI não seriam suportadas oficialmente pelo Linux, pelo kernel Linux especificamente, porque para que isso acontecesse, teria que ter um licenciamento que o consórcio que toma conta do HDMI estava se negando a fornecer gratuitamente. Eles não queriam abrir naquele negócio de fair use, né, do uso justo e tal. E aí, enfim, são particularidades a respeito de hardware que às vezes a gente esbarra, mas talvez, pelo menos para nós que somos entusiastas de tecnologia, vão começar a fazer mais parte do nosso dia a dia, né? Antes de encerrar, eu tenho mais um fun fact aqui, que né, a gente ficou falando do Snapdragon, a Qualcomm. Inclusive, a Qualcomm, o CEO da empresa, ele é um brasileiro. O Cristiano Amon, ele é brasileiro, tá lá como CEO, tá comandando. Então, tipo, legal a gente ver que tem um brasileiro também sendo responsável por um momento assim tão grande da indústria, sabe? Inclusive, ele é aqui pertinho, ele é de Campinas, aqui do lado. A gente compartilhou bastante informações com vocês, com base nas informações, nas notícias que a gente conseguiu pescar, tanto da Computex contra outras notícias da Apple e por assim dizer. A gente queria trazer um pouco desse cenário
do que está rolando com o desktop, como que os processadores ARM podem impactar a gente. E no momento, a gente só tem especulações, né? A gente ainda vai ter que acompanhar esse movimento e assim que a gente tiver mais informações, ou se a gente conseguir um hardware desse para testar, pode ter certeza que a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Então, muito obrigado, Raul, por participar aqui comigo e ajudar a trazer todas essas informações para o pessoal aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora e a gente se vê, pessoal, no próximo episódio do Geocast. Valeu!